Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E estamos aqui hoje para mais um episódio com um tema muito especial, muito atual, que é justamente a atualidade sobre o Estado Democrático de Direito e o papel do Poder Judiciário nessa história. Eu tenho convidados hoje que são mais do que gabaritados para falar sobre o assunto, então eu vou começar apresentando. Eu vou começar pelo meu amigo Bruno Lorenzini, porque ele é, assim, praticamente um co-host aqui, né? É um co-host, está aqui direto com a gente. Para quem ainda não conhece, o Bruno é juiz federal em Guarulhos, foi presidente aqui da AJUFESP, 2017 a 2019. 2017 a 2019, exatamente. Eu tô correta? Tô. 2017 a 2019, é nosso atual diretor do Centro de Estudos da AJUFESP e é professor do Mackenzie. Muito bem-vindo. Muito bom estar aqui novamente, Thaís. É a terceira vez que estou participando do podcast e sempre o comentário como está evoluindo, né? Hoje foi muito elogiado aqui a sala, a organização do podcast, graças à presidente que organizou tudo isso aqui, está sendo um sucesso. Não sei quantos inscritos já temos. Nós estamos com 2.200 inscritos no canal. Que loucura, né? Que loucura, uma coisa que começou há pouco tempo e já está com esses resultados expressivos, assim. Então, estou muito feliz de fazer parte. Eu vou deixar você apresentar os meus colegas hoje aqui de bancada, mas estou muito feliz de estar aqui com amigos tão especiais. Muito obrigada, Bruno. Aqui à minha direita, nós temos José Carlos Francisco, nosso querido diretor do Centro de Estudos, acho que foi o primeiro ou o segundo diretor do Centro de Estudos? O segundo diretor do Centro de Estudos aqui da AJUFESP também, desembargador federal. O primeiro em quantidade de tempo. Fiquei 6 anos. Nossa, então ficou à frente do nosso Centro de Estudos por 3 mandatos, 3 mandatos. E fez maravilhas aqui pelo Centro de Estudos. José Carlos também foi vice-diretor da EMAG, né? Fui vice-diretor da EMAG. Da Escola de... Lembra aí dessa? Pois também, também. É professor de Direito Constitucional no Mackenzie, desembargador federal aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís. Eu cumprimento. Na verdade, nós estamos bem entre amigos, né? O André, conheço a casa dos 20 anos, o Bruno também. Eu posso cumprimentar a eminente desembargadora, né, Luísa Filgueiras, que opera som e imagem nesse nosso evento. Exatamente. E, sobretudo, você, Thaís, é um privilégio estar aqui. E um grande abraço aos amigos e amigas que nos assistem e ouvem. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. E quero apresentar, por fim, mas, claro, né, não menos importante, o nosso convidado André de Carvalho Ramos. O André é procurador regional da República, é professor de Direito Internacional e de Direitos Humanos na USP, é autor de diversos livros nessas matérias, é uma sumidade e é por isso que estamos, assim, realmente muito felizes de poder contar com você aqui hoje para trazer para a gente tanto conhecimento sobre essa matéria. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís, pelas palavras. Obrigado pelo convite. Como eu havia dito, né, antes, a estrutura de vocês, o impacto social que a atividade gera. A AJUFESP tem aqui um amigo. Estou sempre disposto a estar aqui e ainda mais na presença. Em primeiro lugar, sua, né? Sempre extremamente disposta a deixar todos os convidados extremamente à vontade. A nossa desembargadora, Luiz, que conheço também nessa casa aí, como o professor José Carlos Francisco mencionou, há mais de 20 anos. E esses dois grandes amigos, né? O professor Bruno Lorenzini e o professor José Carlos Francisco. Creio que vai ser aqui um bate-papo bem interessante ao nosso ouvinte. E vamos lá. Muitíssimo obrigada. Eu estou aqui hoje para aprender com vocês, então eu só vou ficar provocando, tá bom? Perfeito. Eu vou já desde logo deixar aqui o meu agradecimento mais do que especial à nossa super operadora aqui, a Luísa Filgueiras, nossa recentíssima desembargadora federal, que estava aqui, na verdade, à frente, né, das câmeras no último episódio, falando sobre tráfico de pessoas.
Luiz, para eu não esquecer nunca, muito obrigada pelo que você faz aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer. Nossa técnica de som, mais do que Meu gabaritado. Deus do céu, olha que chique isso, né? Desembargadora técnica de Podcast som. que tem essa qualidade. Eu preciso começar a ver se eu consigo deixar o microfone lá para ela fazer as intervenções durante também. É uma boa. Para começar, gente, então, eu acho que seria importante trazer alguns conceitos mesmo, para começar esse debate, porque nós temos uma audiência bastante variada e eu acho que é interessante situar as pessoas sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, eu queria saber o seguinte, o que a gente pode dizer e compreender por Estado Democrático de Direito hoje? Eu vou começar com o professor André. Obrigado, Thaís. Então, Estado Democrático de Direito, aqueles que nos assistem, sabem que nós vivemos hoje em um Estado que tem como a sua norma mais essencial e mais importante a Constituição. E justamente a Constituição usa essa expressão Estado Democrático de Direito. E lembrando, especialmente aos nossos ouvintes mais jovens, que o Brasil vivenciou um período muito grande de ditaduras ao longo da sua história. Então a nossa Constituinte quis mostrar exatamente que nós tínhamos um futuro diferente, que nós estaríamos, em primeiro lugar, sempre submetidos a um Estado de Direito, ou seja, no qual deve regular todas as nossas relações, as normas jurídicas. Isso nos dá uma previsibilidade, nos dá segurança, também gera que haja respeito nas nossas relações recíprocas e que seja também um Estado democrático, ou seja, que o Estado passasse a ser um espelho da vontade da maioria das pessoas. Então, por isso, democracia é tão importante. Mas a nossa Constituição avançou ainda mais, porque quando ela falou em Estado Democrático de Direito, ela também colocou que tivesse esse Estado como centro à proteção da chamada dignidade humana, ou seja, também essa maioria não pode adotar toda e qualquer decisão. Olha que algo que é importante, essencial, que é algo que é bonito. Ela deve sempre pensar no respeito, inclusive dos direitos das minorias. Então, por isso, o Estado Democrático de Direito é aquele também que busca a justiça social, é o Estado que busca respeito a direitos de todas e todos, que busca, especialmente aqui no Brasil, aquilo que o artigo 3º vai nos dizer, que busca igualdade não só social, igualdade material entre todas e todos, até igualdade regional. O Brasil é um país muito grande, é um continente, então é um projeto belíssimo. É um projeto que exige muito, claro, né? Imagino que o nosso ouvinte está dizendo, mas isso ainda a gente não realizou. Claro, por isso é um processo, as gerações vão se sucedendo. Eu digo aos meus alunos e alunas, né, que eu confio, e por isso eu dou aula até hoje, né, com todo o cansaço, que os nossos alunos e alunas são agentes de mudança, ou seja, vão implementar isso, que é esse objetivo maior, que é que nós temos uma democracia, que nós fortalecemos essa democracia por intermédio das nossas ações. Então, esse Estado Democrático de Direito, ele vira concreto. Vocês acham que da Constituição para cá a gente já conseguiu uma parte disso? Por favor. Bom, explorando um pouquinho, né, partindo da apresentação conceitual do André, eu acho que é interessante, eu queria destacar nessa primeira abordagem algo que ficou implícito no que o André falou, mas que eu queria chamar um pouco a atenção, que é uma certa contradição aparente. Por que eu tô falando aparente? Porque quando a gente for aplicar e entender o que significa essa ideia de Estado Democrático de Direito, vai ficar claro que é só uma aparência. Mas há uma contradição conceitual e de certa forma, de valores nessa ideia de Constituição, e vamos falar de Estado de Direito como Estado constitucional, e por outro lado a democracia. Essa história começa... uma das abordagens possíveis é a do federalismo nos Estados Unidos, né? O início do constitucionalismo americano, quando, por um lado, né, houve uma decisão de compor um Estado democrático, né, We the People, iniciando ali o texto constitucional, mas por outro uma preocupação que era uma preocupação que talvez naquele momento, naquela história, não é a mesma que nós tenhamos hoje, mas uma preocupação com o fenômeno que é o fenômeno da tirania da maioria. E exatamente o que é a tirania da maioria?
entender como é que as minorias se protegem em relação a decisões da maioria, especialmente quando essas decisões da maioria possam contrariar direitos individuais, direitos fundamentais, enfim. Então, a gente lida de uma certa forma e isso talvez é interessante a gente pôr na mesa para as pessoas entenderem muitos dos conflitos que a gente enxerga hoje. Talvez aqui, já colocando um pouquinho no contexto, olha, como é que a Suprema Corte pode decidir uma questão como essa se a maioria do povo quer desse jeito? Porque não é o único valor, o valor democrático, né? O valor constitucional, né, um elemento da proteção da minoria frente às maiorias, é outro elemento que compõe essa equação. Então, por isso, quando a gente fala, né, já agora respondendo a sua pergunta, por que eu acho que é um conflito aparente, que na verdade nós temos que procurar os caminhos, a gente está com muito bate-cabeça nesse caminho, mas enfim, a gente tentando encontrar uma equação onde esses dois valores eles precisam ser protegidos ao mesmo tempo. Então não é um colocando o outro de lado, né? Não adianta, não é que seremos uma democracia que vai excluir, né, as minorias. Então é uma equação que a gente está tentando encontrar. E o judiciário nisso? Pois se me permitem, eu queria fazer um corte. Do início do Estado moderno, em 2 minutos eu chego no Estado de Direito brasileiro. A ideia moderna do Estado de Direito, ela surge em oposição ao governo dos homens, né? Sobretudo dos homens, questão até de gênero. Então, o Estado de Direito é o Estado no qual impera a lei, né? Contrariamente ao Estado do não direito, etc., no qual impera a vontade do governante. A partir do início da Idade Moderna, houve pelo menos 3 grandes linhas do Estado de Direito. Bruno mencionou o Rule of Law, da Inglaterra, Estados Unidos, mas houve, claro, o Estado de Direito francês, o État de droit, né, que é baseado na fase inicial muito em direitos humanos, e, claro, o Estado de Direito alemão, né, Rechtsstaat, que é pautado essencialmente pelo direito positivo. Quando nós entramos no século XX, as preocupações sociais foram gerando também distinções entre as finalidades do Estado de Direito. Então você tem o Estado de Direito liberal, que é rapidamente substituído pelo Estado de Direito social, e os custos dessa mudança, especialmente na Alemanha, etc. e tal, fizeram com que no pós-guerra, né, ao Estado de Direito fosse agregado um elemento muito importante, que são as cortes constitucionais, o sistema de proteção, né, aos direitos fundamentais. Então, hoje, eles perguntaram, o que é o Estado de Direito hoje? O Estado de Direito, ele não se confunde com o Estado, né? Portanto, há uma leitura adjetiva do Estado de Direito. O Estado de Direito é a qualidade do Estado que se rege por leis legítimas, né? Que visam os direitos fundamentais, né? E que, claro, se impõem, né? Essas leis se impõem aos governantes. Então, essa é a síntese de um conceito adjetivo do Estado de Direito. Você coloca uma qualidade. Não são só leis. Um sistema arbitrário pode se reger por leis arbitrárias, né? Mas quando você põe o adjetivo, são leis legítimas, e claro, vamos discutir conceito de legitimidade, etc., mas há uma vocação à proteção dos direitos fundamentais. Então você pode ter estados que em um espaço dele ele não respeita o Estado de Direito, seria Guantánamo, etc., ou estados que em espaço algum respeitam os elementos mais importantes da democracia. Um exemplo importante e oportuno é a Venezuela, né? Mas e o Brasil, afinal? Eram os 2 minutos, né? E o Brasil, afinal? Então, o Brasil, ele põe, claro, Estado de Direito, Estado democrático de direito, mas o viés da Constituição brasileira é um viés muito semelhante ao que nós temos na Europa, como na Alemanha, na Itália, na Espanha. É um Estado social que, claro, pelo nosso déficit socioeconômico, né, miséria, etc., há preocupações muito importantes. Ele é um Estado social, mas é um Estado que se pauta por sistemas democráticos de eleição, etc. e tal, né? A questão, então,
A Constituição prometeu um conjunto importante de direitos uma discussão que nós tivemos até na Espanha, naqueles cursos que nós fazíamos, é se a Constituição foi insincera, né, ao prometer tudo para todos ao mesmo tempo. É aí que vem a ponderação, é aí que vem, não é, os juízos de oportunidade, etc. E os nossos déficits são importantes, e aí a gestão pública, etc., vai tentar cumprir essas coisas todas. O Brasil tem, claro, hoje, especialmente na Corte Constitucional, no Supremo Tribunal Federal, o seu guardião, né, do Estado de Direito. Mas nós, claro, na jurisdição ordinária também fazemos isso. O Judiciário entra nesse contexto, o Supremo como jurisdição constitucional, e afinal, nós, da jurisdição ordinária, né, fazendo a aplicação da Constituição. E aí, finalmente, né, a questão das minorias. O Supremo tem um papel contramajoritário, né, porque em favor das minorias, mas calçado na Constituição, ele vai se impor, né, ao desejo das maiorias para, obviamente, atender ao pluralismo. É um papel importante. A discussão que me parece muito importante hoje, pensando no Estado Democrático de Direito hoje, é se a Constituição permite tudo o que o Supremo está fazendo. Perfeito. Isso é uma outra, né, e complexa problema, né? Claro. Perfeito. Thaís, deixa eu aproveitar que nessa linha que o Zé Carlos mencionou de evolução. E há uma evolução muito interessante em relação aos estados democráticos, a partir especialmente dos anos 70 do século passado, que é justamente a ascensão, que é algo que no começo não tinha o alcance que tem hoje, dos processos internacionais de direitos humanos. Sim. E por que eu digo isso? Porque, claro, fica evidente, né, que a proteção internacional de direitos humanos é extremamente importante para dar voz àqueles que estão em regimes ditatoriais. Mas gerou-se uma situação que também foi fruto desses processos internacionais e que talvez não tinha sido na época, nos anos 70 em diante, percebido, que também esses processos servirão para dar justamente uma alternativa àqueles vulneráveis que não conseguem sensibilizar os estados democráticos. Muitas vezes porque cada estado democrático também tem a sua construção histórica, há barreiras, o direito eleitoral em qualquer país do mundo é fruto dessas evoluções e muitas vezes está sendo aperfeiçoado e há muitas vezes a necessidade desse olhar internacional. Então isso também gera uma situação muito parecida que acontece no plano interno, que é justamente esse peso e contrapeso entre democracia e jurisdição constitucional, entre justamente essa tensão entre democracia e constitucionalismo. E aí você vai ter no plano internacional uma outra tensão entre a jurisdição constitucional e, eventualmente, os tribunais internacionais. E por quê? Porque os estados, outra questão que talvez não tivesse sido muito percebida, eles incluíram nesses tratados de direitos humanos que estabelecem esses processos internacionais aquilo que a gente chama de esgotamento prévio dos recursos internos. Era uma ideia, na verdade, de desidratar os processos internacionais, ou seja, quem chega nos processos internacionais somente se eventualmente um recurso interno não tivesse sido provido, etc. Imaginava-se que o judiciário, um Estado democrático de direito, não ia deixar uma vulneração de direitos, digamos assim, escapar. Só que ao contrário, na verdade o que se percebeu foi que havia divergências de posições sobre esses direitos, que o judiciário local estava muito convencido que não havia tido alguma violação. E começam a existir as condenações em massa de estados democráticos. O maior exemplo é a Corte Europeia de Direitos Humanos. Essa discussão em um país continental como o Brasil talvez ainda não é, né, do dia a dia do nosso ouvinte, porque o nosso ouvinte talvez pense, puxa, mas nós temos só 23 casos contra o Brasil, alguns ainda em trâmite, poucas sentenças, mas eu só diria o seguinte, isso tende a aumentar, e 2, as sentenças da Corte Interamericana geram muitas vezes grandes rupturas no ordenamento interno. Então olha que interessante, o Estado Democrático de Direito brasileiro, um continente que tem, claro, uma Suprema Corte muito ativa, mesmo assim é condenado, né? E eu diria, continuará sendo condenado enquanto essas grandes reformas não ocorram, mostrando que isso tudo é fruto, claro, de um processo, que isso vai evoluir ao longo do tempo.
Perfeito. Nesse processo todo, eu acho que acho que é bem interessante a gente notar que então, o Poder Judiciário tem um papel importante ali de garantidor, né, para que esses direitos não sejam violados. Eu queria um comentário assim, sobre a importância, então, da independência e imparcialidade do Poder Judiciário dentro desse processo. Você vai ficar chateada se eu retomar o que o André falou? Então tá. Desculpa, Bruno. Veja, o André toca num assunto muito importante. Nesses 2 minutos, né, que nós pulamos séculos, né, fica claro a ideia de que o Estado de Direito sempre foi se transformando. E essa transformação, obviamente, ela continua. Né? Uma das mais importantes transformações do Estado de Direito, além da questão que chama de precedentes, mas essa é outra conversa, embora ela possa até ser colocada também, porque afinal põe no judiciário uma produção normativa importante. Mas vamos lá, vamos falar sobre a questão da internacionalização. Acho que é Mário Lousano, né, que faz o desenho do sistema normativo, não mais em pirâmide, mas em rede. E o elemento de conexão, claro, entre esses vários outros países são os tratados internacionais, portanto, atos normativos comuns, porque, claro, a fonte é internacional, aplicada em vários países. Há vários conceitos que vão sustentar isso, um deles é a da soberania compartilhada, etc., justamente pelas deficiências do Estado incapaz ou ele, o próprio autor das lesões. Então, se nós pensarmos no Estado Democrático de Direito brasileiro hoje, né, que é a sua pergunta inicial, ele não para numa visão normativa apenas interna. O artigo 5º, claro, parágrafo 2º, depois da emenda 45, ele ampliou essa ideia e ponto pacífico, a força normativa dos tratados internacionais aprovados como emendas, temos 3 e tal, né? 3 ou 4? Acho que 3, né? 4, exatamente, 4. Mas também da força supra-legal, mais infraconstitucional dos tratados anteriores da emenda 45. Então, é um sistema normativo composto hoje numa leitura para normas, né, para preceitos normativos e também sistemas de proteção internacionais. É exatamente o que o André falou. Então, eu acho interessante justamente a gente parar de pensar apenas na pirâmide, mas fazer links de uma pirâmide à outra, justamente por esses tratados internacionais. E esse assunto não vai parar, né? Eu só queria dar uma notícia, que é a tentativa nossa lá na Comissão de Jurisprudência, na revista, de melhorar o nosso sistema de busca, André, para justamente colocar nas decisões nossas, né, quando você acessa o TRF, colocar nas decisões nossas, pelo menos as decisões de São José, né, da Costa Rica, as mais importantes, como um link, para justamente quando o sujeito olhar esse assunto, mas linko aqui e tal, eu vou... Eu acho que falta muito isso aqui nas decisões judiciais. A gente esquece todas essas fontes internacionais, né? Sim. Sim. É a ideia que nós temos para implementar na gestão atual do presidente Murta. Mas agora, entrando um pouquinho também no seu último ponto, que eu acho que vai dialogar, né? O papel do judiciário nesse cenário, né, que foi bem colocado aqui sobre o Estado Democrático de Direito. E, bom, a minha linha de abordagem aqui vai ser novamente trazendo esse elemento da contradição, entre aspas, que temos de um lado entre, né, o constitucionalismo, o Estado de Direito e esse valor democrático, se formos pensar em democracia apenas por esse contexto da democracia majoritária, né? Então você tem essa tensão permanente a todo tempo entre, especialmente alguns temas que nós entendemos como políticos, e esses temas políticos, isso é um argumento muito comum, né, nas abordagens. Olha, os temas políticos seriam temas que caberiam ao Congresso, que são os representantes eleitos, com a participação do Executivo, dentro de um processo legislativo. E essas questões estão parando no Judiciário. Sim. Né? E por razões, eu acho que aqui os professores terão condição de enumerar várias razões para isso. A primeira delas, e tem muita relação com essa constitucionalização de direitos sociais, e que, por vezes, diante dessas promessas que são feitas pela Constituição, e a gente sabe
da ineficácia no cumprimento dessas normas está presente, basta sair às ruas. Em algum momento, o judiciário passa a aceitar que esse tipo de causa seja discutida na Suprema Corte, ou enfim, nas instâncias ordinárias. Aqui tenho certeza que todos aqui já tiveram contato com esse tipo de causa, e onde o juiz começa, o juiz e depois as cortes superiores começam a entrar no dilema de tentar definir de alguma forma um pouco mais clara qual é o papel do judiciário em relação a esses direitos que estão lá. Eles estão escritos, né? Quem for entrar lá quem começar a leitura pelos princípios fundamentais ali, os objetivos fundamentais, o artigo 3º, vai ler ali que é o objetivo do Estado brasileiro erradicar a pobreza, enfim. Daí isso legitima que alguém entre como a juiz em uma ação pedindo a erradicação da pobreza, da própria pobreza, né? Eu faço esse exercício. E aí você vai dizer, não é assim o caminho para erradicar a pobreza. Bom, e aí só que a gente tem saúde, a gente tem moradia, a gente tem essas ações batendo lá na porta do judiciário. Muitas, né? Muitas. E aí a gente começa a entrar numa discussão, né? E aí eu vou cair no problema da legitimidade do judiciário e na independência do judiciário, que chegará um momento em que isso vai criando uma tensão Sim. com os demais poderes, vai acumulando ali uma tensão, e aí quanto os temas vão se tornando também mais complexos e mais... E aí, polêmicos, né? Você vai ingressar numa discussão. Então, se eu tentasse te responder de uma forma bem precisa esses contornos, Thaís, eu acredito que isso está sendo uma tarefa diária de todos nós, né, de tentar encontrar. E numa situação na qual aquilo que no passado podemos dizer que existia um contexto econômico favorável ao atendimento desses deveres prestacionais, talvez não exista mais. Então, trazendo um pouco essa quarta revolução industrial, essa globalização, uma era digital na qual há justamente deslocalização dos fatores de produção, estados que estão eliminando grandes controles regulatórios justamente para poder competir, para atrair esses fatores de produção deslocalizados. Isso tudo gera, claro, um sentimento para os excluídos da globalização. E os estudos, por exemplo, de Piketty e outros autores indicam que o grande problema hoje do século XXI será a desigualdade, ao contrário do que se imaginava com a queda do Muro de Berlim e depois com uma certa euforia que nós estaríamos ingressando em mais uma dessas eras de bonança do capitalismo. Talvez ao contrário, talvez nós tenhamos a era de bonança, mas com exclusão, com os chamados plutocratas globais, com uma grande concentração de renda, e o Estado que tem esse esforço de distribuição, que o Estado não cria, né? Ele vai distribuir, tem todo o seu instrumental tributário e outros instrumentais. Então o Estado vai ter que lidar com essa escassez e um ambiente internacional, e nós estamos falando, claro, no local de fala de brasileiros, né? Então o Brasil está dentro desse, e não é o Brasil, vamos chamar assim, um capitalismo dominante. Aqui o Brasil está dentro do Sul, está dentro dessas questões dos termos de troca, produz bastante, claro, mas produtos que não têm a mesma valorização que outros dos países. Exato, o Brasil é um país de commodities, tradicionalmente, pelo menos uma parte importante. Isso tudo gera mais conflitos, gera que os excluídos da globalização muitas vezes veem na democracia aí essa questão envolvendo também Estado Democrático de Direito, como aquela que prometeu e não cumpriu, e pode gerar revolta. Aí mais uma importância do judiciário. Aí vem a desilusão, como se fosse o sistema democrático culpado, né, por essa desigualdade. Porque não gerou aquilo que ele imaginava que era uma qualidade de vida, esses bens materiais. Aí mais uma importância do judiciário também, de justamente manter, né, acesa essa democracia. E preservar a democracia mesmo contra a vontade de alguns. Deixa eu só pegar um gancho rapidinho, porque isso me lembra... A gente, aqui na Justiça Federal, nós temos muitas ações, talvez as mais emblemáticas são as de saúde, né? Em que você tem ali um elemento muito sensível, o juiz acaba ficando muito realmente sensibilizado pela situação e acaba concedendo o medicamento ou uma cirurgia que, inclusive, às vezes... passar pessoas na frente de filas do SUS e etc. O que eu queria chegar é assim,
muito complicado que isso tenha que ser decidido pelo judiciário, mas, por outro lado, não tem como não ser decidido pelo judiciário, né? Onde é que nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio? Porque os recursos são finitos. Então, uma decisão judicial, por exemplo, que libera um determinado procedimento médico que custa $1 milhão, isso já aconteceu na Justiça Federal, o quanto ela tira de uma série de outras pessoas que poderiam ter sido beneficiadas, entendeu? Por aquele montante. É uma escolha muito complicada isso, mas os recursos são finitos. E isso ter que ser decidido pelo judiciário, que não é moldado, ele não tem acesso ao orçamento público, não tem acesso a toda essa problemática dos caminhos, por exemplo, dentro do Sistema Único de Saúde. Isso gera distorções e é extremamente complicado, mas por outro lado também não dá para não decidir, né? Então... Pois é. Tem nesse contexto uma novidade que a essa altura já nem é, né, novidade assim, o processo estrutural, né? Por conta de estados de coisas, né, que, enfim, vulneram, né, a Constituição, enfim, as premissas mais elementares, né, da civilização contemporânea, o judiciário inventou, né, essa é a verdade, baseado numa experiência curta dos americanos, bem curta, começou com Brown versus Board of Education, né, e que parou, aliás, de ser aplicado nos Estados Unidos, mas nós estamos aqui propondo que o judiciário faça a gestão, né, da solução, claro, dialogando com o executivo, legislativo, dessas questões todas, mas com uma capacidade de como é que eu vou dizer assim, a palavra pode ser essa mesmo, né, de invasão da competência que seria propriamente do legislativo e do executivo na definição dessas políticas públicas, exatamente. E não adianta, nós temos alguns amigos em comum, e cito hoje um, né, desembargador, ex-procurador da República, o Edilson Vitorelli, que, enfim, faz uma defesa importante e como ele mesmo diz, agora chegou a hora do processo estrutural dar resultado, né? Eu, enfim, né, claro, vejo isso com com bons olhos, evidente, não é? Mas o risco é que uma boa ideia que possa ser utilizada e eventualmente seja banalizada e a gente queima não só o judiciário como a ferramenta. Perfeito, porque é isso que eu ia chegar. Eu acho que quanto mais o judiciário invade e começa a determinar ordens que estão em contradição ou não encontram base na lei e começa a ingressar também no orçamento público, ao realizar, né, começar a fazer escolhas que seriam a chance do judiciário ser desmoralizado nesse processo e também tomar decisões que não sejam adequadas dentro da visão macro e não da visão micro daquele processo é muito grande, né? Eu sempre digo que o juiz ele tem duas tarefas, né, no momento que está julgando ali o caso. O primeiro, obviamente, é resolver o caso, né, chegar a uma sentença, uma conclusão, mas depois ter uma preocupação muito importante com como a sua decisão vai ser cumprida, porque, enfim, eu já vi casos onde o juiz toma uma decisão, talvez que ele acredite que realmente aquela é a decisão correta, e especialmente justa, em temas como esse, que envolve ali direitos sociais, mas ele não tem a capacidade de enforcement, né, que é exatamente fazer aquilo ser cumprido da forma como... E aí eu acho que esse risco, o problema da legitimidade do próprio judiciário começa a surgir de uma forma intensa nessas discussões sobre esse fenômeno de judicialização da política, né? Que é essa crítica, né? Esse termo judicialização da política, não sei se o ouvinte está habituado, mas é um tema muito recorrente de um fenômeno que eu acho que a gente, né, não sei se esse é o podcast para a gente discutir esse fenômeno, mas de um fenômeno que seria o judiciário atuando na política. O interessante é a gente entender novamente, por exemplo, judicialização da política não se confunde com politização da justiça. Né? A politização da justiça seria o juiz político, que tem interesses políticos. Enfim, não é o fenômeno que estamos falando aqui.
é o fenômeno da judicialização do político, que o judiciário estaria julgando temas que seriam, em tese, políticos. E aí, né, voltando à discussão que nós estamos, que é o tema dos direitos sociais, essas prestações, essas promessas que foram feitas na Constituição, a gente tem uma tarefa, né? Eu acho que é uma tarefa que está sendo amadurecida. O Zé colocou o caminho do processo estrutural. Sinceramente, tenho dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas muitas. se isso é algo que vai ser efetivo. Agora, outros caminhos, né, e que a gente tem discutido e que cada vez mais se pensa, né, as experiências aqui, não dentro do âmbito de um processo estrutural, mas mudanças processuais e orientações para você tentar, o juiz que sempre tem uma visão micro, né, ali a partir do conflito que está na frente dele, mas o juiz de certa forma conseguir ter acesso mais a esses temas de política pública num sentido macro, entender o que está em jogo ali. Agora, até hoje, uma solução que resolva, eu não sei, é realmente complicado. É a minha impressão que o judiciário, até para salvaguardar, inclusive, aquilo que é indispensável numa democracia, que é o poder dos representantes, que tem também uma prestação de contas, né? Nós temos eleições no Brasil a cada 2 anos, então há uma renovação muito grande, por exemplo, dos parlamentos. A taxa de renovação da Câmara dos Deputados orbita em torno de 50%. Isso mostra também uma certa relação de crivo, de crítica. E no judiciário, como é uma burocracia não eleita, essa relação não é muito fácil de ser feita. E isso também é uma característica, a independência, que faz com que o juiz possa livremente adotar, claro, com a sua convicção fundamentada, a posição que entender que é a melhor interpretação do direito. Mas acho que há um papel, voltando à questão do Estado democrático, do judiciário, para que o judiciário tenha esse olhar naquilo que a Constituição quer também, para que haja não só a questão dos processos estruturais, mas um passo atrás, que é: por que nós temos esse estado de coisas inconstitucional em uma democracia? Todo o meu desejo, aí eu vou falar para o nosso ouvinte aqui, fazer uma confissão para o ouvinte. Eu fiquei todo o meu tempo no Ministério Público Federal na área de direitos humanos. Mas teve um momento que eu fui seduzido para ser procurador regional eleitoral. Então fiquei 6 anos como exclusivamente voltado, até fiquei um pouco distante do Tribunal Regional Federal, porque eu ficava afastado para atuar com exclusividade no Tribunal Regional Eleitoral. E por quê? Porque tinha lá uma dúvida de direitos humanos, que é justamente saber, em um país com esse número muito grande de vulneráveis, pessoas que têm desprovido condições básicas que a Constituição promete, como que a democracia não gera rapidamente uma resposta a isso? Porque, em teoria, eles representam a maioria da população. Então, em tese, poderiam eleger. Então, eu diria que cabe ao judiciário também implementar isso no plano internacional. Já existem alguns precedentes, um olhar justamente a barreiras à própria voz democrática. E isso leva-se à discussão, por exemplo, das circunscrições eleitorais brasileiras, levaríamos à discussão dos sistemas eleitorais brasileiros, e isso gera algum tipo de repercussão no judiciário. Hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal está analisando essa delicada relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo naquilo que se chamou aí, a mídia que chama, as emendas PIX. E faz com que haja uma grande fragmentação das políticas públicas, porque se cada um conseguir, pense o nosso ouvinte, se cada um alocar aquilo aqui naquele município, etc., sem uma visão geral, saber, por exemplo, se dentro do contexto daquela região, o melhor é investir talvez num hospital polo e depois em pequenos postos. Isso, não sou médico, mas isso me parece mais sensato do que ficar distribuindo e muitas vezes gerar que aquele município fique mais aquinhoado e com menos população que o outro, que talvez não tenha um representante político tão ativo assim. Isso fragmenta demais a política pública. E isso o judiciário, o Supremo Tribunal Federal no caso, pode ter esse olhar, porque a Constituição não quer isso. A Constituição quer um outro tipo de relação. Agora, realmente, na medida que o judiciário passa quase a ser administrador... Pois é. E isso tem uma dificuldade. Os processos estruturais nos Estados Unidos, realmente a sistema prisional, acabaram não gerando o fruto pretendido, Não geraram o fruto pretendido. E aqui talvez seja um caminho que é
valorizar o poder legislativo, valorizar o poder executivo, que haja uma relação normativa adequada, e aí o funcionamento normal, né, da democracia gerará ou reeleição ou, né, gerará novos representantes. Mas então essa intromissão do judiciário tão grande tem a ver com alguma disfuncionalidade nessa relação? Executivo-legislativo? Pode falar. Você ia falar que eu tinha interrompido. Imagina, nós estamos falando de uma experiência curta, né, nos Estados Unidos, que, né, para fins de registro do óbvio, né, é um país dominado pela common law. Né? E usar um processo estrutural e tal, né, no Brasil, claro, ainda dominado por civil law, é um desafio ainda maior, né, maior ainda. Então, é um problema. Mas, desculpa, você tinha feito... Na verdade, do que o professor André falou, me surgiu isso, assim. Então, será que o fato do judiciário estar adentrando tanto assim em questões que deveriam ter sido resolvidas pelo legislativo e pelo executivo significa uma disfuncionalidade no nosso sistema democrático? Posso. Eu tenho certeza que nós temos um compromisso com a reforma política, em algum momento. Não tenho bola de cristal, se eu vou estar, né, na ativa, se eu já vou estar aposentado, cuidando dos meus bisnetos, mas eu tenho certeza que em algum momento nós vamos refletir, e não se trata só de reformas eleitorais, nós tivemos bastante ao longo aqui da nova edição da Constituição até hoje. Agora, reforma política, o Brasil vai ter que algum dia vivenciar isso. Isso passa, claro, nós temos hoje, de cabeça, né, 35 partidos políticos. Claro que nós não temos 35 credos políticos, nós não temos 35 diferentes opções políticas. Temos uma grande fragmentação do parlamento, por que isso é gerado. Há uma série de questões que são muito importantes. Nós temos, sim, um afastamento do representante e representado. Temos o fenômeno, o nosso ouvinte sabe, da amnésia eleitoral. Eu voto no primeiro domingo de outubro e no último domingo no máximo, né, de outubro. E as pesquisas vão lá na segunda-feira, eu não sei quem eu votei. Né? Ou seja, é a chamada amnésia eleitoral. Ou seja, eu poderia aqui gastar, né, o tempo do nosso ouvinte falando uma série de disfuncionalidades que nós temos. Isso, claro, nos dois poderes da chamada burocracia eleita, poder legislativo e poder executivo, que em algum momento nós vamos ter que refletir. Mas, André, isso já houve no passado, essa reflexão. Sim, mas não gerou, né, o avanço. Não há, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque muitas vezes você vai ter mudanças, né, radicais, vamos chamar assim, mudança talvez no nosso sistema eleitoral, talvez algum dia a gente vá para o voto distrital misto, já, né, debati sobre isso, alguns falam que é o voto distrital puro, eu prefiro até o misto, mas isso é uma questão que vai ser debatido por pessoas que se elegeram por outro sistema. Ou seja, aquele que foi vitorioso em outro sistema vai ter aqui, né, se colocar, né, vamos chamar assim, a mão no peito e falar, tudo bem, eu sou vitorioso nesse sistema, mas eu vou mudar, eu vou votar a favor. Não e são fácil, três que... né? Exato, não é fácil, Thaís, né, José Carlos, não é muito do ser humano, né, mas se imagina que algum dia nós vamos ter esses 3/5, vamos ter um consenso maior na sociedade. Por quê? Porque esses fenômenos são muito sérios, gera descrédito, gera, né, muitas vezes um voto em um candidato ou uma candidata que fala justamente que não tem proposta, né? Isso gera também uma dificuldade, porque ele vai receber daqui a pouco, ele vai ser eleito, ele vai ter que governar, não tem como. Estado democrático depende da política. Sim. Não, só fazer um comentário do que a Thaís perguntou, porque eu acho que é interessante uma perspectiva aqui, que é a seguinte, o autor, acho que é o David Runciman, que ele traz uma obra analisando as características da democracia. Ele diz que a principal característica da democracia é a resiliência. Em que sentido? Ela é aquele regime político, como ele é um regime político, ele se baseia, na verdade, né? E você falou, olha, esses conflitos é um sinal de disfuncionalidade. Na verdade, a democracia, ela é um regime que existe baseado também no conflito, né? Se você for analisar a democracia, ele é um regime que tenta colocar regras do jogo. O problema, né, é quando o conflito se dá em relação às próprias regras do jogo. O problema não é o conflito, não é né, as posições políticas diferentes. Isso eu estou falando óbvio, mas para destacar que
essas tensões que nós temos em relação a alguns temas e talvez o papel do judiciário, as críticas que opõem, às vezes, até no sentido de um conflito direto entre o STF, a presidência e o legislativo, nós temos ali posições que são controvertidas, mas eu não sei a opinião dos meus companheiros aqui de bancada, mas queira ou não, as nossas instituições elas estão aí com N problemas, mas elas existem, são funcionais no sentido de que elas, dentro dos problemas que têm, exercem as suas funções. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o primeiro sinal de um país que deixa de ser democrático é pensar o que acontece com a Suprema Corte desse país. É a primeira desmantelada sempre, né? Todos os órgãos de accountability que a gente chama, né, esses órgãos como o Ministério Público, o Judiciário, aqueles atores que têm esse papel de salvaguardar os pressupostos do Estado Democrático de Direito, são os primeiros a serem atingidos em nome da democracia, em nome do valor maior. Então, eu acho que, por um lado, nós temos muitos problemas, mas por outro, eu acho que as instituições estão aí. Elas estão em conflito, mas desempenhando o papel institucional. Então, vamos pensar no conceito de disfuncionalidade. Né? O que nós podemos entender por disfuncionalidade? No mínimo, nós temos uma classificação que é a desfuncionalidade por omissão, né? E a desfuncionalidade por ação. E, claro, o marco é o padrão constitucional, né? O que a Constituição estabelece como por um fazer, né? Ou um não fazer. Então, vamos lá. Existem algumas desfuncionalidades do Legislativo e do próprio Executivo que o Supremo, ao longo do tempo, foi fazendo o papel de modernizar. Né? Então, dou dois exemplos muito simples, a questão da homoafetividade, que o Supremo firmou, né? Uma vez que essa pauta ela é difícil para o Legislativo e para o Executivo. Né? Este é um caso de omissão. Um outro caso simples de omissão, até por uma outra ferramenta, é a questão da greve no serviço público, o judiciário foi e por aí vai. Por conta de um conjunto de fatores, o legislativo não produz a norma e essa desfuncionalidade permite que o judiciário avance dentro das balizas do Estado de Direito e faça ali produza textos normativos para resolver o problema. Agora existe a disfuncionalidade por ação. Nós estamos falando de democracia como se a democracia, é claro, nós sabemos, né? Mas a democracia ela não é exatamente um conceito unívoco, né? Quando nós pensamos em democracia, temos, claro, democracia no sentido político, no social, né? Econômico e tal. Mas os modelos de democracia, eles permitem uma atitude reativa, né? Como foi o 8 de janeiro. 8 de janeiro. Né? Isso é importante lembrar, que a história constitucional do século passado, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela desenvolveu, especialmente na Alemanha, não por acaso, um conceito de democracia militante, tá? Do Karl Laverstein, etc., que permite, portanto, às cortes constitucionais uma atitude mais ativa, portanto, que é revida, né, dentro do que o Bruno mencionou, do que o André mencionou, revida aos ataques, às ações dos outros poderes. Então, pensando nos grandes agregados, né, não existiria essa disfuncionalidade, né? Na medida que essas omissões do legislativo foram corrigidas pelo judiciário dentro das regras do Estado de Direito, e também essas agressões, né, também foram compostas dentro do Estado de Direito. Agora, do ponto de vista micro, né, claro, você vai encontrar uma medida questionável, vou nominar, enfim, por mais valorosa que seja a participação do ministro Alexandre de Moraes, você vai questionar um ponto no inquérito, mas se você der 2 passos para trás, você vai olhar a grande tela, né? E olhar, não, a gente tem
dificuldades de um país, não é? Com as nossas deficiências, com as instituições como são. Claro, podemos estar melhor ou pior comparado a um outro, mas não somos o patinho feio do ambiente democrático geral. Se pensar na Itália, se pensar nos Estados Unidos, na França, todos vivem problemas semelhantes. E eu creio, pegando o que o professor José Carlos Francisco menciona, que temos que entender também o nosso contexto, né? Nós somos um país cuja independência foi lá no século XIX, um país que adotou um modelo imperial, manteve a escravidão, né? Foi o segundo, último país a abolir, né, a escravidão. Nós temos então todo um passado que gera carências, violência, exclusão. Temos, como mencionei, períodos ditatoriais, e tudo isso o Brasil avançou bastante, né, a partir de 1988. Então temos também que reconhecer que devemos ter orgulho por aquilo que nós já fizemos, já avançamos. Aquilo que o professor Bruno menciona sobre as instituições funcionando. Não é fácil um continente. Nós temos eleições a cada 2 anos, temos o voto seguro por intermédio da urna eletrônica. Isso que o Brasil avançou em termos de transparência eleitoral, isso também até já se vê muito claramente que o Brasil, a oposição ganha, a situação se reelege, a situação perde. Isso tudo mostra também a nossa contribuição para esse Estado democrático. E mais, o Brasil também faz as suas reformas. Isso vê... muitas vezes o ouvinte fala, poxa, mas tem tanta emenda constitucional, mas eu diria que não podemos só olhar, então tudo que é sólido, né, se desmancha, vai ter uma emenda constitucional. Realmente os alunos ficam meio chateados que tem que aprender, né, tudo de nova emenda. Mas isso mostra também a saúde dessas instituições democráticas, que percebe que é necessário alterar a Constituição e muitas vezes mostrar uma outra atitude diante dessas demandas sociais. E é claro que é tão interessante essa dinâmica entre os poderes que, em alguns casos, como eu falei, talvez a reforma mais difícil de ser realizada, é claro que todas são, né? Reforma previdenciária, né? Nós, servidores públicos, sabemos disso. Reforma tributária foi, quase 30 anos para que ela fosse finalmente aprovada. Mas a reforma política, por exemplo, que é muito difícil, porque envolve aquilo que as pessoas já conhecem, já sabem, né? Que como se ganha a eleição, como se perde a eleição. Mas, por exemplo, o Supremo deu uma grande contribuição para a reforma política quando julgou inconstitucional as contribuições das pessoas jurídicas. E com isso gerou uma certa tentativa de gerar mais igualdade entre os competidores, evitando, né, que os competidores tivessem sempre que estar com o pires na mão, com base nesses financiamentos que eram, né, imensos, né, eram grandes pessoas jurídicas que contribuíam bastante. Hoje nós temos o fundão, hoje nós temos também, gera-se outras reflexões. Sim. Mas olha que interessante como que aqui no Brasil, que pese, né, todas as nossas carências, as nossas instituições, eu falo também do Poder Legislativo e Executivo, tem uma capacidade de resiliência e de mudança que impressiona. Quer dizer, e para nós do mundo jurídico, nós temos que ficar estudando essas leis, né? Eu até comentando o que o André tá falando, eu acho isso é muito importante, porque a gente tem um certo viés cognitivo, né? Sempre nós estamos dentro aqui, vivemos esse ambiente, então... Acho que o ser humano às vezes tem uma tendência à negatividade, pensar, poxa, como as coisas aqui são problemáticas, ruins. Mas eu acho que eu cito novamente a obra do Runciman para dizer, olha, essa resiliência, né, da gente ter passado por coisas que passamos, né, e bem ou mal, estamos aqui no meio de um período eleitoral, tudo indica que teremos outros períodos eleitorais dentro de um regime de normalidade que... É óbvio, né? A gente sabe dos problemas que existem, todos nós aqui vivemos a realidade que é a realidade social no Brasil, mas eu também tenho esse diagnóstico da melhora, né? De um processo doloroso, gradual, que realmente deixa cicatrizes, mas eu não sei, eu acho que o Brasil ele tem seguido esse caminho de manter a sua democracia, de passar por esses períodos com as dificuldades que são inerentes, mas mantendo
a normalidade das instituições. E é o que eu falei, o perigo sempre, o que coloca, né, até para citar a obra do Levinsky sobre como as democracias morrem, né, do Levinsky do Diamond, né? Não, é outro autor, agora tá me faltando, mas qual que é o problema central, a tese central dele? Eu acho que esse é o meu... A tese central dele é exatamente o seguinte: quando as salvaguardas, né, quando os guarda-costas, eles começam a aceitar da democracia que as regras do jogo sejam relativizadas, aí a gente começa a entrar em perigo. Então, que bom que temos um Supremo Tribunal Federal, que bom que temos um Ministério Público, que bom que temos o Judiciário tomando conta dessas... Daniel né? Ziblatt. Ziblatt, exatamente. Estamos navegando, né? Estamos navegando e, claro, o mar fica... Não, o André é um conhecedor. Exatamente. Estamos navegando. Eu queria trazer para a mesa, assim... uma discussão, porque é uma discussão que é minha cara, né? Cada um tem os seus vieses, né? Pra gente ir encaminhando mais pro fim, infelizmente, porque nosso tempo tá quase acabando. Que foi mencionado pelo Zé Carlos a questão do 8 de janeiro, e eu fico pensando, né, assim, até que ponto aquilo não culminou num backlash desta intromissão necessária, especialmente do Supremo, nessas pautas das minorias. E que, de alguma forma, são pautas caras de costumes. Então, eu queria a opinião de vocês sobre isso, né? Quando que esse desgaste começou lá atrás? E se o 8 de janeiro pode ser interpretado como isso? Eu sei que tem a questão ela é mais complexa, a gente tem um cenário internacional em que isso vem se apresentando também, o fortalecimento dessas pautas mais de costumes e etc, né? Menos progressistas, vamos por assim dizer. Eu não gosto de falar conservadoras porque não é bem isso, né? Mas eu queria a opinião, assim, de vocês. Bom, eu vejo esse movimento, né, sobre pauta de costumes e sobre também a própria... que alguns nominam, eu não gosto particularmente dessa nomenclatura, mas alguns nominam de crise democrática, né? E normalmente os argumentos que são construídos, eles são muito relacionados à incapacidade da democracia de entregar resultados concretos, seja no campo dos direitos sociais, seja no campo do desenvolvimento econômico, enfim. Como se outras opções... mais autoritárias ou mais fossem capazes de entregar melhores resultados. E a gente tem alguns exemplos hoje na geopolítica, no mundo, que realmente estados que se desenvolveram mesmo tendo ali uma base autoritária, né, na política. E aí as causas para isso, que hoje é um tema muito estudado, né? Uma das causas é o chamado fenômeno dos left behind, que é exatamente dentro de um contexto de um mundo globalizado, que em algum momento houve uma euforia pós-queda no Muro de Berlim, de que teríamos ali realmente um grande mundo aldeia unido, global, né? E o globalismo foi, né, se fortalecendo como uma... E aí a gente tem um momento histórico completamente diferente, a gente vê plataformas políticas às vezes xenófobas e com características ali radicais que assusta, né? A gente que acompanhou um pouco esse processo histórico. E as causas para isso realmente entram em discussões, eu acho que econômicas, entram em discussões. E novamente, né, quando você pensa na pauta de costumes, em algum momento, né, na política, isso foi sendo interpretado como assim, olha, estão nos deixando para trás. Isso foi criando uma polarização entre grupos. Eu acho que o fenômeno das redes sociais também entrou muito forte nisso. E assim, o 8 de janeiro eu acho que ele é um resultado, de certa forma, dessas tensões. Agora, o processo político, ele, dentro dessa nossa premissa aqui de que as instituições sobrevivem, que o processo político seguirá, né, embora esses percalços, essas pautas estão aí no dia. É óbvio que são pautas que demandam, né, uma maturidade política para serem enfrentadas, né? Mas eu sinceramente, eu acho que as coisas, elas estacionam um pouco, às vezes caminham mais lentas do que deveriam, mas elas estão aí. Então, desde que você ainda tenha
a funcionalidade das instituições. Por isso que eu acho que são percalços, né? Voltando aqui, o Zé falou, olha, os mares são revoltos, mas eles serão navegados, não tem como fugir disso. Vou eu, então? Ou você quer? Posso falar. Claro. Também tem esse mesmo otimismo do Bruno. Eu entendo, mas eu tendo a considerar que o 8 de janeiro foi mais um extremismo voltado a uma insatisfação e com uma certa mistificação sobre as fraudes hipotéticas, como eu comentei, ao contrário, né? Eu militei na área eleitoral durante 6 anos, né? O voto seguro é um orgulho brasileiro, né? O Brasil tem essa capacidade de realizar eleições transparentes e seguras do Oiapoque ao Chuí, que não é fácil, né? Não é fácil num país tão diverso como o Brasil. E quanto às questões envolvendo a pauta, vamos chamar assim, de implementação de direitos que muitas vezes não conseguem avançar no Congresso Nacional e o Supremo toma essa dianteira, isso já aconteceu em vários países do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Não há palavra final, isso que eu quero dizer. Isso é um processo contínuo de convencimento, inclusive, da sociedade. Nos Estados Unidos, recentemente, uma outra maioria se fez na Suprema Corte. Isso gerou também uma discussão sobre o direito à interrupção voluntária da gravidez nos Estados Unidos, como se dará aqui no Brasil eventualmente. Então, para os nossos ouvintes, né, essa expressão, né, o backlash, que seria uma espécie aí de contra-ataque e, eventualmente, até um certo retrocesso, vamos chamar assim, depende, claro, do ponto de vista de quem, né, esteja usando essa expressão. Eu diria que isso tudo mostra um pouco a própria democracia em funcionamento. Se pararmos para pensar, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem um processo que envolve a formação desse poder, dessa cúpula do Poder Judiciário, com base na indicação do Presidente da República e depois a aprovação, né? Porque ainda ele é candidato, né, no Senado Federal, aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Então há também a participação desses poderes, o que faz com que, eventualmente, uma interpretação dominante hoje no Supremo talvez não seja daqui a 10 anos, pelas mudanças na composição do Supremo, a depender também, inclusive, se eventualmente em algum momento a idade máxima para permanência no serviço público seja alterada. Alguns defendem até o ministro Flávio Dino, salvo engano, né, quando ele era congressista, defendeu mandatos para os membros da Suprema Corte brasileira. Então isso, para mim, mostra um pouco essa riqueza, né, dessa dinâmica que nós temos diante de nós em relação a conflitos de direitos que não tem uma maioria claramente de um lado ou de outro, né? Diferente de vários temas envolvendo interpretação de direitos, onde você vê, evidentemente, em certas situações, há muita divisão da sociedade, e por isso é dever também daqueles que militam de um lado ou de outro continuar esse convencimento. Vamos lá. Acho que nós não temos na nossa história, né, graças a Deus, né, ou ao Estado de Direito, momentos como o de janeiro, evidente. Aquilo foi um ponto completamente fora da curva, mas ainda vendo a questão sobre o prisma do Estado de Direito, nós resolvemos os problemas a partir de regras. Aplicou-se o processo penal, né? Então, né, aplicando as regras penais e conduzindo a coisa. Mas há uma questão que eu gostaria de, né, supondo que eu vá finalizar agora, de colocar que... vai ter um momento para uma mensagem final. Mas então antecipa a mensagem final, fica só para o abraço, né? Nós pensamos no Estado de Direito com ferramentas hoje online, né? Nós temos duas democracias muito visíveis, a democracia offline, né? Que veio, enfim, desde a antiguidade, claro, a partir de um espaço público, não é? Restrito, quando muito por meio de comunicação de massa, isso já no século XX e tal, mas hoje nós temos uma democracia online
que responde a um dos maiores desafios da democracia offline, que era a comunicação entre representante e representado. Por mais, enfim, não é, preocupante que sejam as redes sociais, ela permite essa comunicação. Ela permite a captação disso. E eu, claro, me surpreendi. Enfim, né? Eu imaginava um país mais progressista. Né? O Brasil tem números de um país conservador. Sim. Né? E tudo bem. Né? É que essa manipulação do conservadorismo brasileiro tem levado a um radicalismo, etc., que nós estamos tentando lidar com as ferramentas que nós temos para colocar barreiras. Né? Eu vou fazer uso de enfim, um texto que eu li no Migalha, se eu não estou enganado, semana passada, mas foi interessante que eles fizeram uma homenagem póstuma ao X, né, do bloqueio do X, né, que a liberdade, não é, do X, ela voou alto e trombou com a Constituição, não é, e com o Estado de Direito brasileiro. Né? Que a nuvem lhe seja leve. Teve várias frases. Né? A internet não perdoa. Pois é. Mas é isso. A gente tem realidades novas. Antigamente, o novo substituía o velho. Hoje, nós temos o novo sendo substituído pelo mais novo. E isso nos deixa desorientado. Mas tudo bem, a gente vai lidar. Não estou nem de longe imaginando que essa seja uma tarefa fácil. Mas, ao mesmo tempo, ninguém vai desistir. Vamos lá, dizer quantas vezes forem necessárias. Liberdade tem limites jurídicos, além de éticos, né? Nenhum direito fundamental é ilimitado. Nem a vida. Né? E só para, eu imagino que você vai encerrar, Thaís, para mensagem final, mas só para dar um exemplo bem concreto dessa questão da política, e aí falando do papel do judiciário, né, dessas pautas, especialmente as afirmativas, né? A gente está acompanhando muito de perto, acho que o André também, eu, por estar hoje trabalhando também no TSE, por exemplo, a questão das cotas de gênero, né? Que surgiu como uma política elogiável, mas que estava sendo literalmente um faz de conta, em alguns casos, né? E para quem acompanhou um pouquinho da discussão do TSE, e veja, a política pública existe, então ninguém pode acusar o judiciário de que está criar, inventando alguma Sim. coisa. Não, está fazendo cumprir a lei. Mas a partir de uma interpretação, olha, nós precisamos realmente estabelecer critérios para verificar que não é uma mera retórica do legislador de que deve ter maior participação feminina, tudo bem, fala-se em gênero, mas a gente sabe, né, que a grande afirmação ali é da maior participação das mulheres na política. Então, eu acho que esse é muito o papel do judiciário. Eu quis dar esse exemplo, porque eu acho que casa também com a questão do 8 de janeiro, que você falou, olha, o processo penal existe para isso, né? Ou alguém duvida que ali foram cometidos vários crimes, né? Tudo bem, né? Tem uma discussão de fundo, ninguém aqui duvida disso, tem uma discussão sobre, enfim, crise de valores, sobre crise econômica, left behind, globalização, é claro que existe, mas enquanto temos aí um crime sendo cometido, uma política pública que está sendo descumprida, e de quem vai ser o papel de fazer isso ser cumprido? É do judiciário. Perfeito. Infelizmente, a gente já foi até Pena, bem além do tempo, mas bom. daria pra gente conversar muito mais, né? Se a gente for adentrando, né? Não falamos de precedentes. Exato. Precedentes, Estado de Direito. É bom porque a gente sempre puxa um próximo tema para outro episódio, não é verdade? Eu queria agradecer muito a presença de vocês e deixar aqui um espaço para uma mensagem final de cada um. Se tiverem e quiserem divulgar rede social, etc. Então fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Falo que eu também, assim, o meu Instagram é uma piada, ele, né? Ele existe só para eu divulgar coisa da minha banda. É só para isso que funciona. Mas, enfim, fiquem à vontade. Uma mensagem final sobre o tema e fazer uso para propaganda que quiserem. Obrigado. Primeiramente, creio que é virtude o agradecimento, e tem aqui sempre, Thaís, o meu agradecimento por participar, em primeiro lugar, com vocês, segundo, com o nosso ouvinte.
Eu acho que o ouvinte percebeu o debate aqui em altíssimo nível, gerando aí também possibilidades de outros, né? Outros episódios. Nós nem falamos muito sobre a independência, como assegurar uma arquitetura institucional que aprofunde a independência do Poder Judiciário, que é indispensável para um Estado democrático. E isso vem, então, nos próximos episódios. Perfeito. Redes sociais eu também não uso bastante. Tenho, claro, do ponto de vista acadêmico, eu uso, né, o Instagram, lá andré.decarvalho-ramos, fiquem muito à vontade. Mas eu também sou um pouco lento, né, naquilo que eu posso, eventualmente, publicar. E dizer que o trabalho aí, creio que é de toda a sociedade, né? Quando se fala em Estado democrático de direito, se fala de poder judiciário, que nós temos esse poder judiciário e esse Estado democrático de direito graças ao apoio social. Né? E eu estou claro, né? Eu digo isso que para mim é muito claro, é muito óbvio que a sociedade nos vê, né? Eu falo isso do sistema de justiça como todo, como importante no nosso dia a dia, na nossa dinâmica, desde os pequenos litígios até essas grandes causas, né, que o nosso Supremo Tribunal Federal ele tem que lidar. E com a sua participação, a participação do Poder Judiciário, nós temos justamente esse aperfeiçoamento. E eu digo isso para os nossos ouvintes, né? Não sei se tem muitas grandes vantagens de ficar velho. Eu gosto, né? Porque é bacana, né? Você vê... exato, outra opção, né? Tem aí, vamos deixar para mais tarde, né? Outra opção. E você vê o que nós já avançamos, né? Do tempo da ditadura nem se fala, mas depois até mesmo da estabilização monetária, de programas sociais que foram construídos ao longo do tempo e a questão também dessa ânsia, né? Creio que o ser humano gostaria que tudo se transformasse amanhã. E aí eu falo para os meus alunos e alunas, né? Todo mundo aqui tem que, vamos chamar assim, disciplinar a própria ansiedade. O Brasil é um país muito jovem, nós temos ainda décadas, né? Falo isso para eles, né? Talvez não muito para mim, mas temos décadas de melhorias. Obrigado novamente, um grande abraço aqui aos meus colegas de bancada, a Luíse, que tanto, né, está aqui do nosso lado, nos ajudando, e a você, Thaís. Muito obrigada. Bom, minha terceira vez no podcast, então já sou já pode pedir música. Né? Já posso pedir música. Desde que não... Bom, deixa pra lá, né? Mas olha, eu acho que mais uma vez foi assim, o tempo passou muito rápido, né? Então quando a conversa é boa e esse espaço nos permite esse tipo de reflexão aqui, que não é uma reflexão, né, que a gente faz em qualquer lugar, então tem que ser num ambiente como esse, onde a gente está tentando aqui pensar, né, no sistema e pensar no modelo. E esse espaço de reflexão, espero que isso chegue aos ouvintes aí, que eles reflitam conosco aqui, pensem conosco, né? A gente tem um viés de olhar, às vezes estamos no meio aqui, olhar negativamente, olha, é tudo corrupção, é tudo problema, as instituições. E, na verdade, eu acho que é um pouco o recado que o André passou, é um processo de maturação, né? Tem coisas que elas precisam. Eu tenho um grande amigo desembargador que gosta muito de tomar vinho, né? Ele sabe que tem a idade, não sabe o que é. Mas tem aquele vinho que a gente tem que tomar no momento certo, né? Você sabe muito mais que eu sobre isso. Não, é verdade. Mas... Então, às vezes, a gente realmente fica ansioso, quer tomar o vinho antes da hora, não quer respeitar o prazo dele. E o maior erro que a gente pode cometer, né, é quebrar a garrafa sem degustar o vinho antes, né? Então, eu acho que isso que é o risco que a gente corre, às vezes, de, olha, não, precisamos de uma ruptura, precisamos de... Tá tudo errado. E não é que tá tudo errado. Tem muito problema. Mas a gente tem que ter entender que estamos num processo de maturação. Exatamente. E aproveitando a metáfora do vinho, né? Quando a gente abre a garrafa, ela é o que ela é, né? Ela é o que ela é. A gente tem uma expectativa e tem a realidade. Eu me lembro que nos anos 90 nós falávamos na transformação da democracia, dessa, né, online, saindo da offline, etc., um autor importante, um sociólogo francês chamado Pierre Lévy. E na ingenuidade, né, daquela época, a gente imaginava uma maravilha, né?
Só que quando todas as pessoas ocuparam um outro espaço, né, que o pessoal chama de blogosfera, né? Enfim, quando a cidadania ela deixou de ser física para ser digital, o cyber-cidadão, etc., nós nos assustamos com o que nós ouvimos. Mas essa é a nossa face. Essa é a nossa face. Claro, estou dizendo que eu não vejo com dissabor certas barbaridades, mas essa é a nossa face. É a hora que nós abrimos a rolha, né, cheiramos, pode até estar estragado, mas enfim, a gente vai lidando com isso, faz parte do processo, né? Então, dessa forma também gostaria de agradecer muito ao convite da Thaís, estar aqui com o André, o Bruno, com a eminente desembargadora federal Luiz Filgueiras, no som. O som da nossa técnica. Enfim, é um privilégio muito grande, sobretudo, me dirigir a vocês. Um grande abraço, saúde para todo mundo. Eu vou reiterar meu agradecimento. Assim, eu não tenho nem como agradecer por vocês doarem tanto do tempo de vocês aqui pra gente, pro nosso podcast, pra Jufesp. Foi excelente, maravilhoso. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar também. Infelizmente, nós acabamos mais um episódio aqui do Papo Jus. Como sempre, eu vou pedir que nos sigam nas redes sociais, no YouTube. Nós temos o Instagram da Jufesp, que é o @ajufesp.oficial. Ali a gente também posta bastante coisa interessante da atuação da sociedade. Vou pedir para curtirem, para deixarem o like e mandarem sugestões de episódios, de temas que vocês acham que sejam interessantes para a gente apresentar aqui no podcast. Muito obrigada e até o próximo. Obrigada, gente. Obrigado. Muito bom.